Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste sábado, os textos que nos são propostos para nossa reflexão, nos apontam de modo especial a mensagem de Cristo Jesus, que nos convida, olhando para nós mesmos, para os nossos exames de consciências diários, constatar como estamos nos colocando na presença de Deus. O Evangelho de hoje é verdadeiramente um exame de consciência desse fariseu e deste cobrador de impostos. O primeiro, que diante de Deus se auto-justifica, utilizando das suas atitudes diárias para vangloriar-se diante de Deus. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Começa se comparando com as outras pessoas, se colocando acima. Sou melhor que os outros, não sou como estes. Não sou ladrão, não sou desonesto, não sou adúltero. Não sou nem como este cobrador de impostos que está aqui ao lado. Eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo de toda a minha renda. Faço tudo o que pedes. Sou bom. Na sua linguagem, poderíamos assim compreender. Mas no fundo do seu coração existe o egoísmo, existe o orgulho que faz ter tais atitudes. Atitudes que contrariam a verdade do reino de Deus, que veio a este mundo para os pecadores, para os fracos, para os necessitados. E aí nós nos deparamos com o exame de consciência do cobrador de impostos. Por si só, pecador, aquele que cobra os impostos dos judeus, que nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, ficou à distância porque se achava indigno, ou seja, ele reconhece a sua falha, a sua fraqueza, a sua indignidade diante de Deus e faz um perfeito exame de consciência. Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Ou seja, esse homem compreende a realidade do anúncio de Deus, do reino de Deus, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, da Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, os ensinamentos, as leis, os preceitos que estamos escutando ao longo desta semana na liturgia. Compreende tais realidades e com perfeição no seu coração coloca-se diante de Deus. Ao passo que Jesus mesmo diz: esse último voltou para casa justificado, porque diante de Deus encontrou perfeição, o coração arrependido. O primeiro não, porque ele se auto-justificava diante de Deus, mas não encontra a justiça divina na sua vida, porque ele mesmo procurava isso próprio com suas mãos. É uma realidade, meus irmãos, para que nós possamos meditar na nossa vida, como nós temos nos colocado diante de Deus. Se a gente já chega apresentando as nossas justificativas das nossas faltas, das nossas falhas, ou se nós nos colocamos inteiramente contritos diante de Deus. Porque às vezes nós temos a atitude: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro. Eu sou bom, eu sou perfeito, observo tudo que tenho que observar dos mandamentos, das leis. Eu mereço a sua misericórdia, eu mereço o seu amor. Mas não reconhecemos as faltas, as indignidades, as nossas incapacidades e imperfeições. Nós tentamos obscurecer tudo isso, mascarar, passar uma maquiagem em cima de tudo isso, mostrar apenas a realidade que nós julgamos ser positivas, serem boas, serem melhores na nossa vida. É preciso, meus irmãos, reconhecer as nossas faltas. A primeira leitura de hoje, profecia de Oséias, também o Salmo responsorial nos aponta esta realidade. Quero amor e não sacrifícios, nos diz o profeta Oséias, na primeira leitura.
E o Salmo também nos traz a mesma realidade. Eu quis misericórdia e não sacrifício. É o amor e a misericórdia de Deus que devem permanecer em nossa vida, não os nossos sacrifícios diários. Como esse fariseu coloca: eu jejuo 2 vezes por semana, eu devolvo meu dízimo perfeitamente, eu faço tudo aquilo que tenho que fazer. Esse é o meu sacrifício diário para receber a graça de Deus. Mas é a misericórdia e o amor e a doação e a entrega diária onde ficam inexistentes no seu discurso diante de Deus. E o nosso discurso, meus irmãos, nossa vida de oração diante de Deus, nós temos nos colocado perfeitamente para acolher a misericórdia de Deus, o amor, entregando o nosso nada nas mãos de Deus, porque nós não temos nada para oferecer a Deus, nós não somos nada diante da imensidão que é o amor e a misericórdia de Deus, mas Deus nos torna merecedores da sua graça, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não merecendo a graça e a misericórdia, Ele nos torna dignos. Pela cruz, pelo sangue redentor derramado por cada um de nós. Ele vem curar-nos de todas as realidades. O profeta Oséias nos diz: vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos, nos machucou e há de curar-nos, há de restaurar-nos para vivermos na sua presença. Esse é o amor de Deus, que fere, mas cura, que restaura, que reergue, porque nós, meus irmãos, constantemente precisamos ser curados, tratados, restaurados, reerguidos na graça que vem de Deus. O amor de Deus é que nos faz enxergar tais realidades. Esse cobrador de impostos, na sua vida, compreende que é necessário, indignamente, mas é necessário se colocar na presença de Deus. E Jesus nos recorda algo muito recorrente nos evangelhos: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Não busquemos, meus irmãos e minhas irmãs, vanglórias nesse mundo. Não busquemos nos justificar. Não busquemos, no nosso egoísmo do nosso coração, querer cada dia mais nos colocar na presença de Deus, achando que nós somos merecedores, que nós temos feito o necessário para alcançar o reino dos céus, a graça da salvação. Não, jamais. A gente às vezes não faz nem o mínimo que deveríamos fazer, mas Deus quer nos resgatar. O mérito é todo dele, não nosso. Mas coloquemos-nos sempre de prontidão diante da graça de Deus. Aproveitemos esse tempo de conversão, de oração, a quaresma, para fortalecer as nossas buscas sinceras por Deus todos os dias. Não sejamos como o fariseu, que diante de Deus se infla do orgulho, apresentando as realidades boas que fazemos todos os dias. Podemos até fazer muitas coisas e devemos fazer muitas coisas boas, mas o que deve aparecer diante de Deus são as nossas falhas, porque são elas que são restauradas diante da misericórdia de Deus. São as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades. Portanto, recordemos, nós temos um Deus misericordioso. Apresentemo-nos com o coração fraco e falho diante de Deus, para que Ele torne o nosso coração de pedra, um coração de carne. Restaure a nossa vida, a nossa existência. Deus tem poder para nos moldar segundo a sua bondade. Ele é bom, nós não, mas nós almejamos chegar e alcançar esta bondade divina. Então coloquemos-nos perfeitamente no caminho, no seguimento de Deus. Deixemos que nós, no nosso exame de consciência diário, nós nos recordemos desta passagem, para perceber como estamos nos portando diante de Deus. Traga aquilo que de fato é necessário colocar aos pés de Deus, e Ele renovará a vida do seu coração, a conversão sincera, para sermos capazes e merecedores de um dia chegarmos ao céu, salvar a nossa alma na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.